Olá, gente, tudo bem com vocês? Nessa aulinha, lembrando que nós estamos falando de compostos orgânicos, ou seja, de química orgânica, né, que é aquela parte da química, então, que estuda o átomo de carbono, né? Então, nós, aproveitando aqui, já fazendo também uma revisão, né, porque na sala de aula a gente já viu, vou fazer uma prévia aqui rapidinho para vocês. Tá bom? Então nós estamos falando de funções orgânicas, tá bom? Então nós vamos falar de funções orgânicas, tá bom? E no caso agora aqui, nós vamos falar da função hidrocarboneto, tá? Então a função orgânica hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos, né, são uma função orgânica, onde a função orgânica hidrocarboneto, né, ela apresenta apenas, tá joia, os átomos, né, de carbono e hidrogênio na sua cadeia carbônica, ok? Então, numa cadeia carbônica, se aparecer apenas os átomos de carbono e hidrogênio, tá bom? Nós estamos trabalhando com a função orgânica hidrocarboneto. E como todo hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio na sua cadeia carbônica, o que difere um do outro? Como é que a gente vai saber, né, a diferença entre eles? Então, a diferença, ok? Então, a diferença entre os hidrocarbonetos, tá ok? Então, a diferença entre os hidrocarbonetos é dada pelo tipo de ligação, tá ok? Entre os átomos de carbono. Tá joia? Então, como que você vai identificar, tá bom, que você está trabalhando com um hidrocarboneto? Primeira coisa, nessa cadeia carbônica só pode ter carbono e hidrogênio. Como que eu vou identificar com qual hidrocarboneto que eu estou trabalhando? Você vai olhar o tipo de ligação que está acontecendo, que você vai usar então para identificar com qual hidrocarboneto você está trabalhando, tá bom? Então, olha só. Então, em relação aos hidrocarbonetos, vamos falar então da classificação, tá bom? Então, nós podemos ter, em relação à classificação, nós podemos ter o quê? Hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos de cadeia, o quê? Aberta, tá bom? Então, quando a gente vai falando de hidrocarboneto de cadeia aberta, nós estamos falando de quem? Aí nós estamos falando do, né, ou é alcano, ou é alceno, ou é alcino, ou é alcadieno. Então, esses 4 tipos de hidrocarbonetos são hidrocarbonetos de cadeia aberta. Então, se você estiver trabalhando com um hidrocarboneto de cadeia aberta, ele vai ser um desses 4. E como é que eu vou saber qual é qual se todos só tem carbono e hidrogênio? Simples. Você vai olhar o tipo de ligação. Tá joia? Então, se nós estivermos trabalhando com um alcano, os alcanos só apresentam o quê? Ligações simples. Ou seja, só apresenta ligação saturada.
Então, as ligações saturadas são ligações simples e as ligações insaturadas é quando tem uma dupla ou uma tripla ligação. Então, os alcanos só apresentam ligação simples entre os átomos de carbono, tá ok? Ou seja, só tem ligação do tipo simples, tá joia? Já o alceno apresenta uma ligação dupla, apenas uma única ligação dupla entre os átomos de carbono. Já o alcino tem uma ligação tripla entre os átomos de carbono. E os alcadienos apresentam duas ligações duplas entre os átomos de carbono. Então é assim que você vai perceber quem é quem. Se eu sou um alcano, a minha cadeia de carbonos e hidrogênio só tem ligação simples. Se eu sou um alceno, a minha cadeia de carbono e hidrogênio só tem uma única dupla ligação. Se eu sou um alcino, a minha cadeia de carbono e hidrogênio tem apenas uma única tripla ligação. E se eu sou um alcadiano, a minha cadeia de carbono e hidrogênio vai apresentar duas duplas ligações. Tá joia? Então vamos ver aqui exemplo, né? Então vamos ver exemplos, tá ok? Se a gente estiver então olhando aqui, este composto aqui, olha só, né? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma cadeia de carbono e hidrogênio apenas, então eu estou vendo um hidrocarboneto, ok? Percebo que as extremidades dessa cadeia carbônica é livre, então essa cadeia é uma cadeia aberta. Você acabou de concluir que você está trabalhando com um hidrocarboneto de cadeia aberta. Então, de qual desses quatro aqui eu estou falando? Repara que entre os átomos de carbono só apareceu ligação simples. Então, eu estou trabalhando com um alcano. Então, acabamos de identificar que esse nosso exemplo refere-se ao hidrocarboneto alcano. Ok? Vamos a um próximo exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui agora. Ó. Pegando esse nosso próximo exemplo, o que nós estamos observando aqui? Né? Vamos lá. Primeira coisa. Nesse composto representado, eu só estou vendo átomos de carbono e hidrogênio. Então, você está trabalhando com um hidrocarboneto. Segunda parte, observa que as extremidades dessa cadeia são extremidades livres. Então, eu estou trabalhando com hidrocarboneto de cadeia aberta. Agora eu te pergunto, qual desses quatro eu sou? Repara que entre os átomos de carbono apareceu uma única dupla ligação. Então, você acabou de descobrir que você está trabalhando com um alceno. Porque entre os átomos de carbono apareceu uma única dupla ligação. Tá bom? Vamos ao nosso próximo exemplo. Pegando o nosso próximo exemplo aqui, né? Vamos fazer mais um aqui. Ok? Joia. Observem esse composto. Reparem que nesta cadeia eu só tenho elementos de carbono e hidrogênio. Então você está trabalhando com hidrocarboneto. Certo? Outro detalhe. As extremidades dessa cadeia estão livres, consequentemente um hidrocarboneto de cadeia aberta. Qual desses hidrocarbonetos de cadeia aberta eu sou? Repare que apareceu uma única tripla ligação entre os átomos de carbono. Então, significa que esse rapaz é um alcino. Ok? Seguindo aí para o nosso próximo exemplo. Colocando mais um exemplo aqui para gente.
Observa que nesse exemplo a nossa cadeia também só apareceu átomos de carbono e hidrogênio. Ou seja, se nós só temos átomos de carbono e hidrogênio, eu estou trabalhando com um hidrocarboneto. Certo? Estamos trabalhando com um hidrocarboneto. Agora, percebo também que as extremidades são livres. Então, eu estou trabalhando com hidrocarboneto de cadeia aberta. Sendo assim, qual desses 4 carbonetos eu sou? Repara que apareceu 2 duplas ligações na minha cadeia carbônica. Então, consequentemente, eu concluo que este composto é um alcadiano. Então, aqui nós fizemos a definição e a classificação de hidrocarboneto, da função hidrocarboneto, e classificamos aqui os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Tá joia? Daqui a pouco a gente continua.